Boa noite a todos. Boa noite a todos os amados irmãos. É com muita alegria que damos início a mais um culto de adoração ao Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. Queria pedir a todos que inicialmente ficassem de pé. E que o irmão Inácio Maurício nos levasse a Deus em oração. Senhor Deus, agradecemos a Ti por estarmos junto a Ti, adorando esta palavra, que é a palavra da vida, em Cristo Jesus. Agradecemos mais uma vez por tudo quanto tem feito por todos nós, pela saúde de cada um dos batistas bíblicos, pela viagem dos nossos pastores, pelas famílias, por aqueles que estão nos cárceres, nos hospitais, em suas casas, esperando pela bênção do Senhor Jesus Cristo. Assim agradecemos a Ti por todos que aqui estão. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, queria convidar o irmão Severino Alves, que deve estar regendo o hino. Boa noite, amados. Boa noite. Iremos cantar o hino 406, Confiar em Cristo. Seus cantores cristãos, quem tiver, pode. Vamos cantar com alegria. Amém? Amém. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, 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 bem amado, faz em minha fé crescer. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando o irmão Severino Alves. Pode sentar, amados. Queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias para o livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 8. Amém? Amém. E assim está dito na palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência,
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. Dando ênfase ao versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Amém. Sem merecermos, sem nenhum merecimento de nossa parte, Cristo se fez sacrifício por nós. Nosso pecado pagou a nossa dívida na cruz e o seu sangue remiu o nosso pecado. Então que estejamos sempre com esse texto em nossas mentes e em nossas vidas, para que assim nunca esqueçamos do amor de Deus para conosco. Amém? Amém. Abrindo o quadro de oportunidades, queria convidar a união feminina que estará louvando a Deus. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo ao meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal. O mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Ó alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouros sem par, infinita alegria, poder, salvação. Ó, vem, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando as irmãs. Dando continuidade ao culto, queria pedir que a igreja ficasse de pé.
e convidar o irmão Severino Alves, que estará trazendo um canto congregacional. E fica aberta a oportunidade para os irmãos membros da igreja a se dirigir ao ofertório com seus dízimos e ofertas. Amém? Amém. Mais uma vez, boa noite, irmãos. 469, corajosos. 469. 469, corajosos. Amém, irmãos? Amém. Vamos todos cantar com alegria. Um perdão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem apeguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Ex-formados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem apeguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem apeguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém. Ainda de pé, queria pedir ao irmão João Paulo que nos levasse a Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos por lugar, por misericórdia, pelo amor, pela oportunidade, Senhor Deus, abençoe os amados irmãos que estão aqui presentes, conhecer esta noite, não prestar conta a Ti, Senhor, que o Senhor possa fazer com que Tua palavra e põe em nossos corações, Senhor. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, amados. Quero convidar agora o pregador da noite, o pastor Anísio Gomes. Boa noite, amados irmãos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos para prestarmos culto a Deus e procurarmos aprender da sua palavra, desejosos de aplicar em nossos corações, mentes e vidas. Amém? Antes da mensagem, um breve relato do trabalho missionário da igreja. Quinta-feira passada estivemos na cidade de Gujão, onde tivemos culto na congregação ali, e foi um tempo bom de comunhão com os irmãos. Na volta tivemos um contratempo com o pneu do carro, e aí foi um tempo também bom, escuro, eu, irmão Zico e o irmão Samuel desenvolvendo os nossos dons de borracheiro sem muito talento, né? Uma coisa que uma pessoa que sabe fazer faz bem rapidinho. A gente até entender a logística de como o macaco funciona direito e tirar o pneu foi um tempinho, mas
Graças a Deus correu tudo bem. Bom, e depois que a gente temos de trocar o pneu, aí tivemos uma surpresa. O pneu de estepe estava quase seco, mas deu para chegar, graças a Deus, certo? Graças a Deus. Bom, só temos a agradecer a Deus e pedir que os irmãos continuem orando pelo trabalho na cidade de Gujão. Ainda no campo missionário, o irmão Francisco Rosa, o nosso neto Rosa, hoje à noite, juntamente com a sua família, e creio eu com o irmão Zico, se dirigiu à cidade de Juazeirinho para a realização do culto ali. Pedimos aos irmãos que estejam orando pelo trabalho naquela cidade também, que Deus esteja abençoando e fortalecendo. Amém? Amém. E ainda do campo missionário, agradecer a Deus pela intervenção que passou o irmão Neto Sá. Ele fez uma intervenção para desobstruir uma veia, esse chamado cataterismo. Fez na última quinta-feira e graças a Deus passa bem, devemos orar. E o meu sobrinho, filho do pastor Walter, graças a Deus, depois de quase 15 dias está em casa, foi liberado, passou um tempo bom, tempo grande na UTI, mas graças a Deus está em casa. Então somos gratos a Deus por tudo isso. Amém? Amém. Dizer aos irmãos que desde já estejam orando. Nós estamos pensando esse ano, já na programação do ano que vem, a questão do acampamento. Em breve teremos novidades. Que Deus esteja abençoando e que possamos ter um acampamento no próximo ano de grande aprendizado e de muita comunhão. Amém? Pedimos oração também pelos irmãos lá no Juazeiro do Ceará. A congregação ali está sem um lugar para a realização dos cultos e eles estão procurando um lugar que seja bom, que seja adequado. Então vamos orar juntamente com eles para que Deus supra essa necessidade. Amém? Amém. Feito esses avisos, vamos, amados irmãos, estudarmos a palavra de Deus. Vamos procurar aprender da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Amém? Amém. As crianças menores vão descer com a irmã Diana, é isso? Peço que orem por estas crianças, que possam crescerem desde cedo aprendendo da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a cada uma delas. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Devemos estar orando pelos jovens da igreja, que Deus esteja fortalecendo, fazendo com que cresçam mais e mais na graça e no conhecimento de Cristo. Ontem tivemos culto dos jovens, o irmão Iago coordena esse trabalho. Devemos orar também por ele, por crescimento desse segmento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui em Soledade. Bom, irmãos, leiamos o que diz a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Amém. Que Deus aplique o texto que nós lemos em nossos corações, mentes e vidas. Meus amados irmãos, o texto fala-nos
de um resgate. Nós somos resgatados. Fomos resgatados. Resgatados de uma maneira de viver que foi dado-nos por nossos pais, que nos foi transmitida por nossos pais. E é sempre interessante lembrarmos desse resgate. É muito interessante você lembrar que você é uma pessoa resgatada. Uma pessoa resgatada de um estilo de viver, de um modo de viver completamente desagradável a Deus. A nossa maneira cultural de viver é uma maneira que desagrada a Deus. E nós somos resgatados desta maneira que agrada ao mundo, que agrada ao príncipe das potestades do ar, mas que desagrada a Deus. Você foi resgatado para quê? Você já sabe por quem foi resgatado. O texto da palavra de Deus diz que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Ou seja, para que você, para que eu, para que nós que cremos em Jesus fôssemos resgatados, foi necessário uma intervenção de Deus, a morte de Cristo. E apenas o Evangelho, o mundo ele está repleto de fé, de maneiras de crer. Eu vou dizer crédulos. Existem vários crédulos no mundo. Ou seja, existem várias maneiras de crer. Porém, só a fé do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo propõe esse resgate. Só a fé no Evangelho Santo e Eterno de Cristo propõe que aquela pessoa a qual nós depositamos a nossa fé, ela foi responsável pelo resgate. Cristo morreu para nos resgatar, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se acabam, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Eu quero propositalmente associar esse termo, vossa vã maneira de viver, com Efésios capítulo 2. Vamos até Efésios capítulo 2, por favor. E veja aqui a associação magnífica para que você tenha um entendimento maior do que foi que você foi resgatado. Porque é necessário que você entenda. Muitas vezes os crentes se desanimam na obra de Deus, muitas vezes os crentes se desanimam na vida espiritual, porque falta-lhes a profundidade do entendimento do resgate. Veja o que diz aí o capítulo 2 de Efésios, versículos 2 e 3. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então você foi resgatado dessa filiação. Eu fui resgatado dessa filiação. Eu era filho da ira como os outros também. E você tem noção do que significa ser filho da ira? Você tem noção o que representa estar debaixo da ira?
Vamos linkar filhos da ira com João capítulo 3, versículo 36, por favor. João capítulo 3, versículo 36. Veja só, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Filhos da ira, a ira de Deus sobre eles permanece. Sabe o que significa ira de Deus sobre eles permanece? Condenação eterna. Esse texto é muito claro, porque ele propõe exatamente esse contraste. Os que creem têm a vida eterna, os que não creem, a ira de Deus continua sobre eles. Bom, então não é uma boa posição, ser filho da ira. Bom, eu creio que foi resgatado disso. Você foi resgatado disso. Você deixou de ser filho da ira e você passou a pertencer à família de Deus. Irmãos, existem pessoas que estão felizes porque estão recuperados de um problema de saúde e realmente devem ficar felizes. Outros estão felizes porque conseguiram um bom emprego. Outros estão felizes porque conseguiram pagar suas dívidas. Outros estão felizes porque seu time contratou o Neymar. Vocês vejam que há várias razões para as pessoas serem felizes. Outros estão felizes porque um parente que estava distante chegou no seio da família. Bom, mas os crentes devem serem mais do que felizes porque foram resgatados. O crente não deve falar de felicidade. O crente deve se portar como mais do que feliz. Sabe por que mais do que feliz? Porque nós somos resgatados. Você é um resgatado. Imagine, meus irmãos, que estivéssemos todos nós em um barco, em uma embarcação, em alto mar, e esse barco sofresse um dano e ele começasse a afundar. E nós tivéssemos de pular na água para não afundar com o barco. Bom, estávamos todos nós nos debatendo, com medo, assustados, nos sentindo perdidos, condenados à morte naquela situação, e de repente chegasse uma outra embarcação e nos resgatasse. Você imagina o tamanho da nossa alegria quando estivéssemos seguros naquela embarcação, naquele barco? Eu tenho certeza que estaríamos rindo, chorando de alegria. Seriam momentos de grande alegria. Por quê? Porque tivemos a nossa vida física poupada. Ou seja, ganhamos uma sobrevida de algum tempo, não sabemos de quanto. E esse resgate aqui, o qual nós falamos hoje à noite, ele não é um resgate para 50 anos, Débora. Ele não é um resgate para 100 anos, Inácio Maurício. Ele não é
um resgate para 180 anos, Ramiro. Ele não é um resgate para 500 anos, irmão Nino. É um resgate eterno. Nós estamos falando que Jesus nos resgatou da morte para a vida e para a vida eterna. Amém. Nós estávamos verdadeiramente à deriva, estávamos perdidos, condenados à morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou. O irmão Iago, na leitura inicial, destacou a prova do amor de Deus para conosco, em Romanos, capítulo 5, é isso? Versículo 8, onde mostra que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós somos salvos sem merecimento algum. Nós somos salvos sem merecimento algum. Hoje pela manhã, aqui em frente ao templo, nós falávamos de Cristo para uma senhora, eu e o irmão Francisco Rosa, e perguntávamos sobre certeza de salvação. E ela disse: não, ninguém tem, eu não tenho obras para ser salvo. Muitos estão nesse engano de serem salvos por causa das obras. Ele nos resgatou. Aquilo que é impossível ao homem, Deus torna possível. Aquilo que é impossível a Anísio, Deus fez possível em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aquilo que é impossível a qualquer ser humano na face da terra, Deus tornou possível em Cristo Jesus. É necessário entender isso, irmãos. É necessário valorizarmos esse resgate. Eu não poderia comprar minha salvação com dinheiro. É verdade que grupos religiosos, um grupo religioso durante a Idade Média vendia pedaços do céu. É verdade que na contemporaneidade alguns vendem pedaços do céu. Mas não é no céu do céu, não é no céu de Deus. Estes que compraram títulos assim não chegarão à presença do Senhor como salvos. Porque o resgate foi feito de uma vez. O resgate foi feito por uma pessoa. O resgate não foi feito por muitas pessoas. O resgate não é por meio de muitos, mas o resgate é de uma só pessoa. Apenas Cristo é capaz. Apenas Cristo pode salvar. Somente Cristo pode salvar. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Amados irmãos, Ele nos purificou.
Ele, o Senhor, nos purificou. Me preocupa o quantitativo de pessoas que estão sendo enganadas, achando que podem se auto-purificar. Pessoas que pensam que podem se purificar. Pessoas que pensam que serão capazes de se auto-limpar do pecado. Fomos limpos, irmãos. Fomos completamente limpos pelo Senhor. Fomos completamente limpos pelo trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, purificando as vossas almas. Tua alma foi purificada para o céu, amém? Amém. Nós não estamos aqui para nos purificar. A religião escraviza as pessoas com essa ideia. Você tem de ir, você tem de fazer para ser purificado. Nós estamos aqui porque já no passado fomos purificados de uma vez pela intervenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela maldita cruz. Amém. Amém. Eu amo pregar o Evangelho e eu amo pregar sobre Jesus. Se fosse possível, a nossa pregação seria apenas Cristo, 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 Cristo. Porque, irmãos, nós precisamos apresentar apenas Cristo como Salvador pessoal. Então, mesmo que eu não possa ficar aqui repetindo Cristo, 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 porque não teria sentido, não é? Não seria um culto racional. Todos os argumentos que eu levantar aqui, eles têm de indicar Cristo. Amém? Amém. Se alguém vem apresentar um cântico de louvor a Deus, esse cântico de louvor a Deus tem de apresentar Cristo. Se alguém vem declamar uma poesia aqui, essa poesia tem de indicar Cristo. Se alguém vem fazer uma leitura, essa leitura tem de indicar Cristo. Toda a Bíblia indica Cristo. Então, na igreja de Cristo, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então, falar do Evangelho, pregar a palavra de Deus é pregar Jesus. É pregarmos Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Se fala em pregação cristocêntrica, ou seja, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, batista, local visível, precisa pregar Jesus. É isso que nós precisamos. Porque todos os textos da Bíblia que falam da nossa salvação, fala de Cristo como o autor da mesma. Fomos resgatados, irmãos. Temos uma responsabilidade de gratidão por aquele que nos resgatou. Aquele que nos resgatou é digno de nossa gratidão. Ele não nos resgatou porque somos diferenciados do que diz respeito à bondade. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. O texto inicial, o texto de Romanos, onde o irmão Iago fez a nossa leitura devocional, mostra-nos que ele morreu pelos ímpios, que a morte de Cristo foi por pessoas ímpias, que aquela nossa maneira de viver, a qual foi herdada
dos nossos pais, ela era uma maneira de ímpios viver. Ela é a manifestação da nossa impiedade. Ela é a manifestação da nossa impiedade. O texto diz, versículo 6 do capítulo 5: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele nos resgatou desta impiedade. Não pensemos nós que Ele nos resgatou da nossa bondade. Ele nos resgatou da nossa impiedade. Ele nos amou sabendo que éramos ímpios. Mais adiante do versículo 10 ele diz: porque se nós, sendo inimigos, Ele nos resgatou da inimizade. Agora, inimizade contra quem? Pergunte-se, ou pergunte: pastor, inimizade contra quem? Contra Deus. Não é que você era inimigo do seu vizinho, que você era inimigo do seu irmão, não era que você era inimigo do seu pai. Não. Inimigo de Deus. Mas pastor, eu era inimigo de Deus? Bom, quem não é crente continua sendo. Então Jesus morreu pelos ímpios, Jesus morreu pelos inimigos. E em Efésios capítulo 2, versículo 14, a 16, ele fala-nos dessa reconciliação. Nos resgatou da inimizade, fazendo a paz. Agora, não foi nós que fizemos a paz, foi Ele que fez a paz. Olha só, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Quem derrubou a parede? Ele, Jesus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Reconciliar ambos com Deus. Fomos resgatados da inimizade. Fomos resgatados da inimizade. Irmãos, você não vai encontrar esta mensagem em todo lugar, porque as pessoas querem pregar algo que escravize. Nós pregamos algo que liberta. Nós pregamos algo que liberta a sua alma do inferno. Nós pregamos algo que liberta a sua alma da inimizade. Às vezes nós escutamos relatos de pessoas que creram em Cristo e foram salvos, que diz: pastor, eu tirei um peso das minhas costas. Tem pessoas que não apresentam nenhum tipo de sentimento, mas algumas outras pessoas que às vezes vêm sofrendo pelas consequências do pecado. Isso é como se tivesse tirado 1,5 toneladas da minha cabeça. A inimizade pesa. Você já parou para pensar que qualquer tipo de inimizade incomoda?
Quando você tem um inimigo longe, aquela situação te incomoda, não incomoda? Quando você tem um inimigo próximo, ela lhe incomoda mais ainda. Quando você tem um inimigo na família, às vezes você é uma pessoa crente e você não gera inimizade, mas isso não implica dizer que todo mundo está em paz com você. A Bíblia diz que quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, ou seja, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, ou seja, você não deve ser o iniciador da inimizade, mas você poderá sofrer um processo de inimizade. E esse processo de inimizade é doloroso, né? Às vezes até envergonha. Agora imagine você uma inimizade contra Deus, o peso desta inimizade. Amigo do mundo, inimigo de Deus. É interessante saber que tudo que há no mundo é inimizade contra Deus. As pessoas que estão no mundo, vamos objetivar uma coisa aqui. As pessoas que estão no mundo, elas estão no mundo sem bebedeira? Há uma escravidão aí, não há? As pessoas que estão no mundo, elas não agradam a Deus, porque elas estão agradando quem? O espírito da desobediência. E esse agradar o espírito da desobediência aguça a inimizade, dá mais peso à inimizade, coloca mais lenha na fogueira na inimizade. Então, inimizade contra Deus. Quando alguém converte-se a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, quando alguém recebe Cristo como seu Salvador pessoal, esse alguém recebe a paz. Esse alguém passa a ter paz com Deus. Esse alguém passa a desfrutar do resgate reconciliador. Foi resgatado dos inimigos para filho. Deixou de ser inimigo e tornou-se filho. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Bom, entendendo isso, dá para não ser grato? Entendendo a verdade do Evangelho, dá para virar as costas para Cristo? Dá para vilipendiar o Senhor? Absolutamente não, irmãos. Conhecendo Cristo como Salvador pessoal, o homem passa a adorá-lo, a amá-lo. E aí a palavra de Deus nos diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor a Jesus é uma resposta ao seu primeiro amor por nós. Ele nos amou primeiro. Quando não havia ainda sido resgatado, estávamos nós vivendo na vontade da carne, na vontade do pensamento, e Ele já nos amava. Ele nos amou. Ele nos amou, irmãos, quando decretou o plano de salvação em Cristo Jesus. Ele nos amou quando decidiu que Cristo passaria pela maldita cruz.
o plano de salvação não é uma surpresa. Deus não viu tudo perdido e disse: agora eu preciso fazer algo. No texto inicial, nós lemos que o Cordeiro foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. O Cordeiro, lembre-se da figura do Cordeiro, que é chave para sacrifício. Lembre-se que desde o princípio o Cordeiro é tipo de Cristo. Lembre-se que o primeiro animal sacrificado foi um cordeiro. A linguagem cordeiro na Bíblia é sempre aplicado ou ao Cristo ou a um tipo do Cristo. O que é um tipo? O tipo é algo que representa, algo que não é, mas representa. Então o cordeiro que Moisés sacrificou não era Cristo, mas representava Cristo. No contexto nós encontramos a fala quando eu digo Moisés, eu falo Moisés colocando o sacrifício proposto pela lei, e havia toda uma tipologia ali indicando Cristo. Por isso que cada cordeiro a ser sacrificado tinha de ser perfeito, sem imperfeição alguma. Representava Cristo. Então, irmãos, fomos resgatados. O homem mais rico do mundo, detentor da maior quantidade de ouro, não pode comprar com ouro o seu resgate. O segundo homem mais rico do mundo não pode comprar com prata o seu resgate. Porque o resgate é feito com o sangue de Cristo. Amém. Com o precioso sangue de Cristo. Com o precioso sangue de Jesus. Foi feito naquela maldita cruz em benefício daqueles que creem. Todas aquelas pessoas que creem em Jesus como Salvador pessoal são beneficiárias do resgate. São beneficiárias daquele sangue derramado por Cristo na cruz. E assim sendo, pessoas salvas. Pessoas que não estão se salvando. Pessoas que são completamente salvas pelo trabalho de Cristo. Não é pelo seu trabalho, não é pelo meu trabalho, não é pelo nosso trabalho. Nós somos incapazes de comprar o resgate. O versículo 19 do capítulo 1 de 1 Pedro diz: mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sem mácula e sem contaminação, Cristo. Sem mácula e sem contaminação. Você foi resgatado porque um cordeiro sem mácula e sem contaminação foi sacrificado em seu lugar. Essa é a verdade. Ele, o Cordeiro perfeito, morreu no lugar de Anísio, miserável pecador. Ele, o Cordeiro perfeito, morreu no lugar dos miseráveis pecadores. Bom, no texto lido, Paulo fala àqueles que já creram, portanto, aos resgatados. A mensagem que aqui pregamos, direcionada à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
fala aos resgatados. Porém, se alguém ainda não tem certeza da salvação, é porque ainda continua fora do barco do resgate. Lembra-se daquela figura, aquela historieta que eu contei? Se estivéssemos num barco, o barco afundou e veio uma outra embarcação e nos tomou e colocou dentro da mesma, e quando chegamos dentro daquela embarcação nos sentimos seguros e ficamos todos felizes, porque tivemos a nossa vida resgatada, preservada. Bom, quando estávamos no mar, estávamos na insegurança e na incerteza. Quando fomos tirados do mar e colocados naquele segundo barco, passamos a estar no conforto da segurança, felizes e sem medo, porque estávamos resgatados. Estávamos resgatados. É disso que eu estou falando. Bom, se você ainda não tem certeza do seu resgate, você precisa de Cristo. Se você não tem certeza que foi resgatado, você precisa de Cristo. Agora, eu já fui resgatado. Amém. Viva como resgatado. A atitude natural daqueles que foram tirados do mar e colocados no barco foi de alegria. Às vezes o crente se mete em muitas confusões, e por se meter em muitas confusões perde a alegria do resgate. Que é um exemplo bíblico? Davi. Na oração de Davi, o que é que ele pede? Ele pede por salvação de novo? Não, ele pede que seja restaurada a alegria da salvação. Alegre-se porque é uma pessoa salva. Amém? Amém. Alegre-se porque é uma pessoa salva. Quantos dos que estão aqui hoje à noite tem certeza plena da sua salvação? Tem certeza plena que é uma pessoa resgatada? Levanta a mão. Amém. 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 Pode baixar a mão. A fé em Jesus dá essa certeza. A fé em Jesus dá esta certeza. E é esta a certeza que nos caracteriza como filhos de Deus. O resgate foi feito. O resgate não está sendo feito. O resgate foi feito. O resgate foi feito. Amém? O resgate foi feito. Por quem foi feito o resgate? Por você mesmo? Pela igreja? Pelas obras? Pela lei? Não. O resgate foi feito por Jesus Cristo. Foi Ele quem nos resgatou da eterna perdição para a eterna salvação. Amém? Amém. Meus irmãos, nos alegremos com esta verdade. Ele nos resgatou da eterna perdição para a eterna salvação. Amados, essa verdade deve tomar conta da nossa vida. E essa verdade precisa ser propagada, precisa se tornar notória. E quem tem a responsabilidade de transmitir a notícia do resgatador somos nós que cremos nele e que estamos ajuntados em sua igreja batista local visível. Não vamos negligenciar esta verdade. Vamos
anunciar, vamos pregar Cristo como Salvador pessoal. Cristo morreu na cruz. Cristo é o Cordeiro perfeito. Não vamos trabalhar para adquirir salvação, porque ninguém jamais conseguirá salvação por serviço próprio. Vamos trabalhar porque nós temos um Salvador. Vamos agradecer porque temos um Salvador. Vamos dar graças a Deus porque fomos resgatados. Nós temos um salva-vidas, Jesus. Amém. Essa verdade precisa ser comunicada. Mas se você estiver entristecido com Cristo, se você estiver envergonhado do Evangelho, você vai fazer? Obviamente que não. Então que essa mensagem de hoje à noite, que fala-nos do resgate, fala-nos do nosso resgatador, que fala-nos daquele que nos amou primeiro, seja constrangedora a nosso coração. Eu estou me remetendo que o amor de Cristo nos constrange a fazer a obra dele. Que o amor de Cristo e que a pessoa de Cristo, hoje transmitida nesta mensagem, possa ser a motivação para que eu esteja firme, constante e abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Pois nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Temos um resgatador. Amém. Fomos resgatados. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos amados irmãos.